Jesus, abrigo seguro na tempestade da vida. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, dezembro de 2013. Introdução. A palavra evangelho significa boas notícias, e tê-las em meio a tantas más notícias é o que enche o nosso coração de esperança. Por isso, não temos que temer as más notícias, porque temos as boas notícias. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até. Mateus 28, verso 20. Está registrado na Bíblia, que foi escrita por anos e por diferentes pessoas, em diferentes locais e épocas. Todos inspirados pelo Espírito Santo escreveram a mesma realidade. Encontramos na Bíblia a expressão não temas, ou expressão correlata. O ano tem 365 dias, mas há o ano bissexto, por isso temos na Bíblia 366 vezes a expressão não temas. Normalmente, temos mais facilidade de lembrarmos o que precisamos esquecer do que lembrarmos daquilo que não temos que esquecer. Não podemos nos esquecer de que a cada dia Deus nos diz, sussurra aos nossos ouvidos, para não temermos, mesmo que estejamos enfrentando situações, problemas, mil dificuldades, pressões, seja lá o que for, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus sussurra a alegria ao nosso coração dizendo, não temas. A nossa vida é uma jornada, com um começo e um fim. Porém, durante toda essa jornada, a cada dia, não precisamos e não temos que temer a nada e ninguém. É sobre isso que falo nessa mensagem. Boa audição. A bênção é transferida nas gerações. Vamos começar onde tudo começou, em Gênesis capítulo 26, verso 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. É um privilégio ter um pai ou mãe que experimentou a graça de conhecer a Deus. Mas se você não teve um pai que experimentou a graça de conhecê-lo, você pode ser um pai, pode ser uma mãe que dará aos seus filhos uma herança, a espiritual. Isso porque a bênção é transferida nas gerações. E quando seu filho passar a vivenciar esta realidade, o medo, as pressões, situações as mais complicadas podem acontecer. Mas ele sempre lembrará o testemunho que você, pai ou mãe, deu a ele. Meu pai dizia, não temas. Meu pai temia o Senhor. Abraão conheceu o Senhor porque andou com ele, vivenciou a realidade do não temas nos momentos mais terríveis. E o mesmo Senhor disse o não temas para Isaque e depois para Jacó, porque, como já disse, a bênção é geracional. Que esta palavra venha também para toda a sua descendência. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. A primeira coisa que a pessoa faz ao receber Jesus é inaugurar uma nova maneira de ser na própria família. O Senhor diz que abençoa até 1000 gerações. E temer ao Senhor vem exatamente de crer que Ele nos guarda. Temer ao Senhor é o princípio de tudo, da sabedoria, é o princípio de bem viver. E aqui o Senhor diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E a primeira coisa que Ele diz é, não temas, porque eu sou contigo. Muitos pais querem deixar para os seus filhos grandes lembranças. 2 casas, 8 caminhões, 19 aviões. Você pode deixar tudo isso, mas a herança que realmente precisa deixar é sua fé, por meio do seu testemunho. Crê no Senhor Jesus. Crê. Mas crer significa confiar mesmo, acreditar realmente, e não como alguns creem, apenas da boca para fora, apenas nos momentos bons. Em Números, capítulo 21, no verso 34, está escrito, disse o Senhor a Moisés, não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. A primeira coisa que Deus disse a Moisés foi para não temer.
A situação não era nada boa para Israel, mas assim como aconteceu com o povo de Israel, é também com todos nós. Experimentamos batalhas, lutas, mas a vitória vem, como já veio muitas vezes, e não é questão de força do pensamento positivo, de autoajuda, e sim da ajuda do alto. Juízes capítulo 6, verso 23, fala a respeito de Gideão, um homem muito precioso, mas que diante das adversidades, das caretas das trevas, o Senhor disse a ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Querido ou querida, um dia todos nós vamos partir, mas somente no dia em que Deus determinou. E no verso 22 diz: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. A cada manhã é como se o anjo do Senhor, o próprio Senhor, ministrasse ao seu coração dizendo: paz seja contigo, não temas, não temas. Durante a nossa caminhada, a única maneira de vivermos é colocando Deus em prática em nossa vida, é obedecê-lo. A fé não é um salto no escuro, é a nossa entrega total ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33, disse Jesus. Deus em primeiro lugar sempre. Ao acordar, abrir os olhos, ouça primeiramente a Deus. Ouça e verá que Ele falará com você esta verdade. Não temas. Experimente a intervenção de Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, temos a história da viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo, que daria apenas para ela e seu filho comerem e, depois, morrerem. Amado ou amada ouvinte, não olhe o que sobrou. Olhe aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes ficamos tão aferrados em alguma coisa e perdemos a beleza de viver e de experimentar a intervenção do Pai. Mas veja o que aconteceu. No texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a 16, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então levei a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sion, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Muitas vezes achamos que quem sustenta a obra do Senhor são os ricos. Pode ser, mas Deus fez as coisas sempre de ponta cabeça, porque Ele quer fazer um milagre, sempre.
Deus quer que as pessoas o conheçam. Não existe nada, nenhuma circunstância, que o propósito não seja nos levar a conhecer mais do Senhor. Não existimos hoje para conhecermos a Deus. É à medida que o conhecemos, vamos tendo a graça de levar esse conhecimento aos outros. Voltemos ao texto em que o Senhor disse para Elias, que diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. O projeto dela já estava escrito: nossa última refeição, depois vamos morrer. Acabou. Mas veja o verso 13. Elias lhe disse: há um momento quando o profeta fala, quando a palavra começa a falar, e você passa a se lembrar das verdades contidas nela. E há um momento quando você olha e diz: acabou, não tenho mais. Talvez o que esteja acabando, morrendo, seja o seu casamento, a sua alegria. Parece que tudo está pronto para o seu sepultamento. Você já chutou o balde, não acredita mais na recuperação. Assim como a viúva de Sarepta. Mas veja neste momento o que o profeta Elias disse a ela: não temas. Na hora que os seus olhos abrem, quando você desperta, quando os pássaros estão cantando ou em silêncio, Deus constantemente fala a você 366 vezes: não temas, vai e faz o que dissestes. Faça o que é preciso, o que está planejando fazer. Pegue o ônibus, vá para o seu trabalho ou sua escola, vá para o hospital, cumpra os seus compromissos. Então Elias disse à viúva: mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Pode parecer tão estranho uma mulher viúva, pronta para morrer com seu filho, com apenas um único bocado de comida, ouvindo o homem aparentemente egoísta lhe pedindo para fazer comida primeiramente para ele. Porém, esse homem estava representando primeiramente a Deus. A preocupação não era a quantidade ou a qualidade, era a quem servir primeiro. Como colocar o não temas? Como encarar essa verdade na nossa vida e obedecer ao Senhor? Aparentemente, essa atitude do profeta pode parecer loucura, mas não foi. Ele estava obedecendo a Deus. No verso 14 diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A escassez pode chegar para qualquer pessoa, mas também chega o dia em que ela termina, porque todo problema acaba. Todo problema tem solução, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Há um momento em que você vai sobreviver, e há um momento em que você vai se deleitar. Momento de chorar e de sorrir. Para tudo existe um tempo, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 15 de 1 Reis, capítulo 17, diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela não questionou o fato de que nunca ter visto aquele homem. A nossa fé começa com a obediência. A resposta do não temas vem à nossa vida quando obedecemos. Ela fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram dele.
Ela fez segundo a palavra de Elias e, assim, comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Em Provérbios, capítulo 3, verso 24, está escrito assim: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Muitos de nós já perdemos noites de sonos, ficamos rolando de um lado para o outro na cama, perguntando: e agora? E agora? Quando não ouvimos o que Deus nos diz em sua palavra, é isso que acontece. Tememos e não temos um sono suave. Não temas, eu estou no controle. É o que o Eterno nos diz todos os dias, mas agimos como se o controle estivesse em nossas mãos. Jesus sabe todas as coisas, por isso nos diz para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. A mulher do texto de Reis tinha apenas um pouquinho de farinha e azeite, mas tudo o que tinha ela ofereceu. Deus não pergunta o quanto temos. Ele quer saber exatamente isto. Você crê no que estou falando? Irás me obedecer? Fé é crer que Deus cumprirá tudo o que ele prometeu em sua palavra. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Porém, muitas vezes tendemos a não acreditar. Não temas, Deus está no controle. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, está escrito assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e seus servos e lhe disse: não me farei saber quem de nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na sua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 14. Era apenas um homem, Eliseu. E o rei providenciou a SWAT, polícia altamente especializada, grupo seleto altamente treinado e disciplinado dos Estados Unidos, da época, para prendê-lo. Cavalos, carros e fortes tropas. Imagine toda a SWAT daquela época. Foram à noite e cercaram a cidade para prenderem apenas uma pessoa. Agora, no verso 15 diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus. Eliseu estava dormindo, porque sabia que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tendo-se levantado muito cedo o homem do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço se desesperou e foi acordar Eliseu. Ai, meu senhor, que faremos? Está tudo cercado, soldado para todo lado. Será um massacre, farão picadinho de nós. Veja o que Elias respondeu no verso 16: não temas. E por que Eliseu pôde fazer isso? Veja o que Eliseu respondeu no verso 16: não temas. E por que Eliseu pôde dizer isso? Porque certamente a primeira coisa que ouvia quando acordava era o não temas. E essa também precisa ser a primeira frase que ouvimos quando acordamos. Abrimos os olhos, pois para cada dia do seu ano, mesmo quando ele for bissexto, há um não temas para a sua vida. No verso 16 diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Agora, pense com essa frase, deve ter soado para o moço, que já havia visto como estava lá fora: soldados, cavalos bufando, espadas e as lanças afiadas. Todos à espera de Eliseu, que não tinha nenhuma arma e nem era gigante capaz de derrubar toda aquela tropa. No verso 17 disse: orou Eliseu. Orar é você chamar à existência as coisas que não são como se já se fossem. Entretanto, algumas pessoas pensam que orar é apenas pedir e pedir. Muitas orações na Bíblia são declarações de fé.
O moço via apenas os inimigos. Eliseu sozinho e ele. E disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O inimigo diz: você está só. Já o Senhor diz: nunca, nunca te deixarei. Se meu pai, se minha mãe, as pessoas que mais gostam de mim me desampararem, a palavra diz: o Senhor me acolherá. Ele disse: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Eu não sei quantos estão comigo, mas sei que não estou sozinho, e assim também precisa ser com você. Precisa saber dessa verdade. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, temos um momento quando Jesus andou sobre as águas. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Se Jesus lhe mandou fazer algo, filho, faça sem temer. No verso 25, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Quando você está em obediência ao Senhor, tempestades podem vir, mas Jesus sempre chegará. Agora, não misture Jesus com fantasma, porque fantasma é coisa do demônio ou da sua própria cabeça. No verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Essa expressão, tem de bom ânimo, é a mesma que não temas, sou eu. Não temas, sou eu, sou eu. Jesus não atrasa. Você pode até achar que sim, mas ele não atrasa. Ele sempre chega no momento certo. Caso tenha um relógio, saiba que ele não presta, porque apenas mostra a hora que você está vivendo. Ele não mostra a hora que Jesus chegará. Jesus pode atrasar somente em sua cabeça, porém, nunca atrasa no projeto dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É melhor você andar no horário de Deus do que no seu próprio horário. Esta é a melhor e mais sábia escolha. Caminhe na verdade, na simplicidade da fé. No capítulo 17, verso 7, diz assim: aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Há muitas pessoas que querem ver Elias, Moisés, enquanto deveriam desejar apenas ver Jesus Cristo. Querido, queira ver Jesus, queira vê-lo. Não que você não possa ver Moisés e Elias, mas caminhe na verdade, na simplicidade da fé. Olhe para a palavra de Deus, para o projeto dele para a sua vida. Vou dizer algo que pode achar impossível. Você é imortal até que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, se você for obediente a ele. Em Atos capítulo 23, versículo 11, o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Coragem é a mesma expressão, não temas, pois do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também o faças em Roma. O Senhor deu ordem para Paulo que ele fosse até Roma. Não temas, Paulo, coragem. Os caminhos de Deus não são os nossos. Paulo não foi num transatlântico. O Senhor preparou uma maneira para ele ir até sem pagar passagem. Foi como prisioneiro. No capítulo 27 de Atos, a partir do versículo 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo para que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Atos capítulo 27, versos 21 a 26. O navio se perdeu, quebrou e ninguém morreu. Paulo chegou a Roma e cumpriu o ministério dele nessa cidade. Não temas, ele viveu esta realidade. Tudo que o apóstolo Paulo experimentou, o naufrágio, as tempestades, pressões a mais absurdas, tudo isso deve ter ido a ele acompanhado também das pressões de Satanás e seus demônios. Devem ter azucrinado a Paulo dizendo: veja só o que está acontecendo, você vai morrer. Como se não bastasse o desespero, a agonia das quase 300 pessoas naquele navio. E é dessa maneira que elas agem. Tentam fazer com que desacreditemos e desistamos. Paz que excede todo entendimento. Paulo tinha uma paz no coração. Paz que nós, os cristãos, seguidores de Cristo, temos e que intriga as pessoas. Você parece ser do outro mundo, mas você é de outro mundo mesmo, porque o crente é aquele que consegue ver o invisível, ouvir o inaudível. A nossa caminhada com o Senhor é assim. A paz que Paulo nutria em seu coração, em meio às tempestades, para muitos é inaceitável. Como ele pode sentir paz em meio àquela tragédia? A paz que Paulo sentiu é a que excede todo entendimento. O navio se arrebatou de forma terrível, mas ninguém, nem uma única pessoa morreu. Os 3 primeiros versículos do Salmo 27 são tão significativos. Você pode falar como Davi, declare dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Será que conseguiríamos descansar em meio a uma situação assim? Mas esse homem dizia: terei confiança. Terei confiança. Salmo 34, verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E como Ele livra dos temores? Dizendo: não temas. No Salmo 46, verso 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e sua fúria os montes se estremeçam. Veja alguns versículos de Isaías, que é um livro profético messiânico. No capítulo 12, versículo 2 está escrito: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Cante, meu irmão, cante. Cante no seu silêncio. Deixe suas lágrimas cantarem também. Deixe o teu coração ficar encharcado de fé. No capítulo 43 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, a que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Põe sua mão no coração e diga: eu sou dele. Está escrito na palavra que não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem coisas semelhantes corruptíveis. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E se somos dele, ele zela por aquilo que é dele. Em Isaías capítulo 44, verso 2 diz assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Você não veio por um acidente, você é a criatura dele, é obra-prima dele. Ele o formou desde o ventre e lhe ajuda. Em Isaías capítulo 41, verso 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 14 diz: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Em Isaías capítulo 51, verso 7 diz: Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temas o opróbrio dos homens, não tenha medo da careta das pessoas.
Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. No verso 12 diz, Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa da erva? Ao contrário, você tem que temer a palavra do Senhor. Quando você acorda, é como se o Senhor o beijasse e dissesse, não temas. Querido, aos olhos de Deus, no meio das mais de 7 bilhões de seres humanos, 24 horas por dia, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Por isso não temas, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está contigo. Salmo 23. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.